Olá, essa é a nossa próxima videoaula, né? Bom, depois aqui do Android Studio instalado, mostrar um pouco para vocês da ferramenta, enfim. Quando você abre aqui a primeira vez que você vai instalar, ele vai fazer essa pergunta se você quer passar alguma informação, se você concorda ou não concorda. Bom, o que nós temos aqui, foi criada na minha Activity, a primeira Activity que ele cria. A Activity, ela tem um conceito bem parecido com tela, tá? Mas na verdade são as atividades que a sua aplicação vai fazer, suas navegações entre telas. Então, ela tem aqui a Activity, aberta aqui com código-fonte que você cria um Activity e já implementa para você. Bom, da ferramenta aqui eu tenho o menu File, eu posso iniciar um novo projeto, importar um projeto, importar ou fazer clone de algum projeto no GitHub, do Git, do Google Cloud, Subverso, Mercurial. Tem aqui também que eu posso importar um módulo ou importar um exemplo. Fechar o projeto. Esses settings é a parte de configuração, aqui as opções. Então eu tenho alguns temas aqui, eu tenho esse IntelliJ, o Darkula, tema do Windows. Posso mudar a cor, fonte, enfim, todas as configurações aqui. Tem do editor aqui, eu tenho fonte, tudo, eu já tenho mais uma guia geral aqui. Essa guia de plugins é interessante, porque você pode adicionar vários plugins, a própria JetBrains aqui, do IntelliJ, ele tem vários plugins que você pode usar para desenvolvimento. Vem alguns aqui por padrão já instalado, isso está marcado aqui, ó, né? Como o NDK, o Firebase, uma integração com CVS, ou integração com GitHub, com o Google Cloud, e vários outros aqui. Tem aqui também as configurações de controle de versão, então eu tenho do GitHub, CVS, do próprio Git, do Mercurial ou do Subverso. Aqui nessa guia Build Execution Deployment, eu tenho as configurações do Gradle, do Express para teste, Stunt Run, linguagens e frameworks aqui que você pode usar, e algumas ferramentas aqui. Geralmente, né, o pessoal que usa aqui o Android Studio, até a maioria aí, prefere mudar para esse tema aqui, ó, que é o Darkula. Então, aqui nessas outras barras eu tenho aqui o menu salvar, abrir, recarregar. Aqui eu tenho as configurações do app, né, são as configurações do aplicativo, né, o deploy. Mais para frente a gente passa por aqui. Aqui é a execução do meu projeto. Essas guias aqui são guias importantes que vem integrado do ADT, do Android. Então aqui eu tenho onde eu vou criar meu dispositivo virtual, que vai ser, posso criar aqui para fone ou tablet, posso criar para smartwatch, TV. Depois a gente vai um específico para configurar isso aqui. Ele vai fazer o sincronia do projeto com todas as bibliotecas. Esse é a estrutura do projeto. Esse cara aqui é o SDK Manager, que ele vai trazer todas as bibliotecas que você vai precisar para o projeto que tem instalado, que você precisa aqui. Pois a cada passo, a cada ferramenta que você for utilizando, você vai marcando, ele vai pedir para você, né, tem que baixar a biblioteca para executar o tal recurso que você colocou. Basicamente, desse lado aqui, ó, nós temos a estrutura do projeto. Tem pessoal que costuma trabalhar aqui com Android. Eu prefiro trabalhar com projeto aqui, até por umas questões de biblioteca, mas não faz diferença aqui. A questão é que aqui eu tenho algumas pastas aqui que são do Gradle, as bibliotecas, do próprio ID aqui, que é do Android Studio, e aqui está as pastas do meu app, as pastas Build, a pasta libs, que é uma pasta reservada para colocar a biblioteca aqui dentro, a pasta source, eu tenho aqui um pacotinho aqui para teste, eu tenho esse pacote main, Java. Então essa minha activity que está aqui do lado, ela está aqui nessa árvore. Essa pasta res, que são de resources. Esse arquivo Android Manifest é um arquivo muito importante, porque aqui você vai definir o manifesto do seu aplicativo, que você vai declarar algumas
pedir permissões, enfim, declarar algumas coisas aqui que são essenciais. Então aqui ele já tem a aplicação, ele tem, se ela, né, algumas configurações aqui, o nome da aplicação, o ícone padrão da aplicação, o estilo do tema, e aqui eu começo a ter minhas activities. Por enquanto eu só tenho essa aqui. Então eu tenho activity, o nome dela é main activity. Tem os intent filters, depois a gente pode fazer uma vídeo aula explicando mais aqui. Mas basicamente são ações, né, que ele tem, então ela é a minha main, é por ela que vai ser iniciado. E se ela é uma tipo de activity launcher, quando iniciar o meu sistema ela vai ser lançada por primeiro. Tá. Então essa é a ideia, né, não vou me alongar mais aqui. Esse conjunto aqui de ferramentas que tem vai servir para a gente trabalhar o projeto. Então tem mais algumas outras aqui pra gente, alguns outros arquivos aqui que depois vamos revisando, passando alguns mais aqui. Aqui tem algumas configurações do próprio Glego também. Tem aqui Build Variants. Eu tenho aqui só a variante debug. O projetinho vai ser só essa mesmo. Então por enquanto é só a IDE. Mas as outras de aula aí a gente começa a explicar um pouco sobre a Activity e as diferenças aqui. Então essa é a minha visualização do código fonte da minha Activity. Essa é do arquivo XML, que é a minha tela em si. Então aqui eu tenho os elementos gráficos, botões, listas e figuras. E aqui eu tenho a parte de codificação. Então a gente volta a falar mais um pouco sobre o projeto, enfim, fazer o projeto, enfim, vai ser caminhado passo a passo aí.